Fala, inevitável! E por que é importante a gente falar sobre isso, né, cara? Por que eu resolvi trazer esse tema sobre networking aqui e qual é a real relevância disso? Muitos de vocês acabaram de se formar na faculdade, certo? A gente está acabando aí o mês de fevereiro. Muitos de vocês saíram da faculdade recentemente. Muitos de vocês tiveram um contato com alguém que acabou de sair da faculdade recentemente. E muitas vezes é levantada aquela bola, né, de que o mercado médico está saturado, de que está difícil arrumar plantão, de que não existem mais oportunidades como antigamente. E será que isso é realmente realidade, né? Ou melhor, se isso realmente estiver se tornando realidade, como se blindar disso, né? Como lidar com isso da melhor forma possível, como se preparar desde as bases, desde a faculdade, para que quando você vá se inserir no mercado de fato, você já tenha uma maior facilidade, né? E o networking é uma dessas coisas que vão te ajudar nessa inserção quando você estiver acabando de se formar. E é claro que é uma coisa que ela é cultivada desde o início, né? E isso depois se replica depois na residência médica, por exemplo, depois que você faz a residência, para você ter acesso a oportunidades de trabalhos diferentes, a projetos diferentes, você invariavelmente vai se deparar com esse conceito que ou você vai ter cultivado adequadamente ao longo da tua formação, ou de repente você vai ver que muitas vezes é o que te impede de ter aquela oportunidade que você sempre quis, né? Mas o que seria o networking de fato, né? O networking é basicamente você conhecer um grupo de pessoas, você ser um cara e uma médica bem relacionados, né? Conhecer pessoas em lugares diferentes, pessoas que tenham certa relevância, pessoas que vão criar oportunidades, te trazer oportunidades para que você possa, de repente, conseguir plantões depois de formar ou oportunidade de trabalho depois que você sair da residência. O networking é você conhecer pessoas dentro do teu âmbito social que podem, de alguma forma, terem um papel estratégico dentro de algum caminho que você queira seguir, por exemplo, dentro da medicina, né? E talvez você pense assim, pô, mas isso não seria conhecer as pessoas e cultivar relações por interesse? Não, né? Claro que não. Você ter um bom networking, você ser uma pessoa bem relacionada, isso não quer dizer que você está conhecendo e cultivando relações por interesse. Nada disso. A única coisa é que você conhece pessoas que realmente são pessoas que estão envolvidas no mercado médico de certa forma, que podem te trazer oportunidade de certa forma, e elas não estariam lá se elas fossem pessoas ruins, né? Se elas fossem pessoas ruins. Então, basicamente, é você cultivar dentro do teu ambiente social boas pessoas que, por serem boas, estão em lugares bons, e por estarem em lugares bons e fazendo boas coisas, podem também te criar boas oportunidades, tá? Uma coisa é você fazer as coisas só por interesse, a gente vai falar sobre como esse definitivamente não é o caminho do networking, né? E outra coisa é você se cercar de pessoas boas que fazem coisas boas em lugares bons, e por isso pode te trazer consequências e oportunidades boas na tua carreira de agora em diante, tá? E por que eu te falei que isso deve ser cultivado desde as bases, né? Quando você vê aquela pessoa que acabou de se formar na faculdade de medicina e ela vem falando que, pô, não está conseguindo arrumar plantão, tá falando que, pô, não tem mais oportunidades como antigamente, você já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Manda para mim aqui no chat. Você já ouviu alguém falar que estava com dificuldade de arrumar trabalho depois de formado? Sim ou não? Manda para mim aqui no chat. 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 O grande motivo dessas pessoas, muitas vezes, terem essa dificuldade, né, de encontrar emprego, de encontrar plantões, Vitão já ouviu falar, boa, não é incomum a gente ouvir falar isso, né? O grande motivo das pessoas, muitas vezes, não encontrarem essas oportunidades é justamente porque muitas dessas pessoas, quando durante a faculdade, a Dani falou que também já ouviu gente falar isso, quando durante a faculdade não cultivaram relações que pudessem trazer esse tipo de oportunidade para ela depois. E é por isso que, por exemplo, quando você vê alguém
durante a faculdade que fala, não, meu foco na faculdade não é fazer amigos, é só estudar, é só ficar aqui bom em medicina, essa pessoa está fazendo uma coisa totalmente errada, né? Totalmente errada, por vários motivos. Primeiro motivo porque nenhum homem é uma ilha, né? A gente já ouve falar isso há anos e anos e anos e anos e anos, e em algum momento essa solidão, esse ficar sozinho, esse se fechar em si, isso vai cobrar um preço. Crescer uma pessoa sozinha, existe um estudo de Harvard, né, que buscou ver qual era o fator mais intimamente ligado à felicidade. E foi um estudo de 70 e tantos anos, não sei nem se bateu 80 anos já. Os pesquisadores que começaram essa pesquisa já tinham até falecido quando saíram os primeiros resultados. Foi um acompanhamento longitudinal de todo esse pessoal que participou do estudo, né? E basicamente eles viram que um dos fatores mais intimamente relacionados à felicidade é justamente cultivar boas relações. E essa galera que está durante a faculdade sem ligar para desenvolver essas relações e só ali com a cabeça fechada em um livro, o primeiro ponto pelo qual elas estão pecando a fazer isso é justamente não desenvolver um dos principais componentes de felicidade, marcadores de bom prognóstico da felicidade da nossa vida, né? Que é justamente a gente desenvolver boas relações. Mas não só isso. Uma vez que essa pessoa se fecha nos livros e não preza por se relacionar com outras pessoas, por conhecer pessoas novas, por conhecer pessoas boas, que fazem coisas boas em lugares bons, essas pessoas, ao passarem 6 anos da faculdade nessa mesma toada, acontece que elas formam na faculdade depois, e adivinha de onde surgem as principais oportunidades quando você se forma na faculdade, para você dar plantão, para você pegar um emprego em um lugar ou outro. Isso vem das amizades, das relações que você cultivou ao longo de 6 anos de faculdade. Isso vem das amizades e das relações que você cultivou ao longo de 6 anos da faculdade. Então é preciso que você, desde a sua faculdade, foque em justamente se relacionar com as pessoas. Por que, por exemplo, você participar de um diretório acadêmico, você participar de uma liga, você participar da atlética, por que isso é tão legal nesse sentido de networking? Cara, você está constantemente conhecendo pessoas novas, interagindo com pessoas novas. E geralmente nesses lugares, está a galera que quer botar a mão na massa, que quer fazer as coisas acontecerem. Então, você já tem um outro puta motivo para você estar lá dentro, que você vai estar cercado de pessoas que estão com essa energia de agir, né, de fazer acontecer, e você vai cultivando o seu networking. E não só isso, as amizades que você faz ao longo da faculdade, elas vão ser a base desse networking que você vai ter quando você estiver acabando de formar na faculdade. São justamente essas amizades. Todos os plantões que eu já peguei até hoje não foram porque eu fui na porta do hospital bater pedindo por emprego. Foi porque desde o meu primeiro dia pós-formado, essa rede de amizades e de contatos que eu fiz ao longo da faculdade foram me trazendo esse tipo de oportunidade, entendeu? Não foi de bater em porta de hospital. E por que você vê muita gente hoje saindo da faculdade e não conseguindo encontrar os plantões que queria? Por quê? Porque não se preocupou em cultivar essas relações lá atrás. Porque não se preocupou em cultivar essas relações lá atrás. E aqui eu não estou falando que você precisa ser de diretoria de liga para cultivar isso. Aqui eu não estou falando que você precisa ser presidente da Atlética para cultivar isso. Aqui eu não estou falando que você precisa ser presidente do diretório acadêmico para cultivar isso. Não, mas você precisa estar em movimento. Você precisa aparecer. Você precisa estar conhecendo pessoas e pessoas boas. O meu primeiro plantão, quem arrumou para mim foi um colega que eu joguei beisebol com ele durante 5 anos durante a faculdade. Não foi de liga, de diretório, de atlética, não. Essa vem de você se mover, de você aparecer, de você conhecer pessoas, de você socializar. Veio do cara que jogava beisebol comigo, pô. Os meus próximos plantões de gente que... meus amigos durante a faculdade, né? E depois que eu entrei na residência, de me relacionar bem com os R+, que foram me trazendo essas oportunidades. Então veja que não se preocupar com isso durante a faculdade, isso pode te trazer
um empecilho no futuro, de justamente ter esse atraso e essa falta das oportunidades aparecerem, simplesmente porque você não conhecia as pessoas certas. Mas veja, se a gente parasse por aqui, se a gente parar por abordar dessa forma o networking, né, seria basicamente você conhecer pessoas que vão te dar a oportunidade lá na frente, você poderia ficar nessa percepção limitada que muitas pessoas têm, de que o networking ele é meramente interesse. Só que na realidade não. Na realidade, se você for só por interesse, isso é facilmente farejado por outras pessoas. Se você está indo atrás das coisas por interesse, você recebe aquilo que você entrega. Se você está entregando interesse, você só vai receber de volta o interesse das outras pessoas. Você só vai encontrar pessoas com esse mesmo interesse que você, que é ser interesseiro. O verdadeiro networking, ele nasce de relações verdadeiras com as pessoas. O melhor networking que você vai ter é aquele networking das suas amizades. Porque essas pessoas te conhecem a fundo. Essas pessoas conhecem como você é, como você trabalha, qual é a sua entrega, qual é a sua dedicação. Então é óbvio que lá na frente, quando é a hora de eles te indicarem para um lugar que eles dão plantão, e veja, o teu nome é muito valioso para você ficar indicando qualquer Zé Ruela, por isso que muitas vezes tem gente que não consegue arrumar trabalho depois de trabalho, não consegue arrumar trabalho depois de formado. Por quê? Porque essa pessoa foi totalmente desinteressada. E os outros olham para ela e sabem que se eles arriscarem o próprio nome colocando aquela pessoa lá dentro, vai dar errado. É por isso que essas amizades que você cultiva, pelo tanto que eles te conhecem, fica muito mais fácil eles colocarem o nome deles na reta para colocar você nos plantões depois de você formar. Porque te conhecem. Sabem como você lida com as pessoas, como você lida com as responsabilidades, sabem do teu compromisso, sabem se você vai chegar lá, entrar e ficar fazendo cagado, ou se você vai entrar e realmente ser uma pessoa séria, que quer melhorar ali o fluxo de trabalho, que quer entregar um bom trabalho, que quer cuidar bem do paciente, que quer fazer a coisa certa. Só que veja, o que a gente acabou de falar? Que essas indicações, esse networking que você cria, primeiro, ele não é baseado em interesse. Porque pessoas de verdade vão farejar isso de um momento para o outro e claramente elas não vão querer se aproximar de você. É óbvio que não. Tem que ser um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro. E quando a gente fala em relacionamento verdadeiro, em a pessoa te conhecer de fato, é você entender que para ela ver que você vai ter responsabilidade, para ela ver que você é uma pessoa com boa entrega, é uma pessoa que tem compromisso com aquilo e logo ela facilmente coloca o nome dela na reta para te colocar dentro dessas oportunidades. Ela precisa ver que você realmente entrega, que você serve, você precisa aparecer. As pessoas precisam começar a ver qual é a tua entrega. E é por isso que, por exemplo, quem entra num diretório acadêmico, quem entra numa atlética, quem entra em uma liga, quem entra numa monitoria, isso é muito mais fácil de ser visto. Porque você está ali entregando de fato. Ou deveria, né? Se você está num lugar desse, você deveria estar entregando. Então fica muito mais fácil das pessoas verem esse teu nível de entrega, o teu nível de comprometimento. E é por isso que nesses lugares se cria um networking muito forte. E não porque você entrou por interesse para conhecer as pessoas, porque se você entra por interesse, facilmente você é ejetado, né? Porque você entra por interesse, não entrega nada, as pessoas ficam pistola com a pessoa e manda sair fora. Não por interesse, porque entrou e começou a servir, começou a entregar o trabalho. E as pessoas veem esse serviço, essa entrega, essa seriedade, esse compromisso e falam, pô, sou uma pessoa que trabalha bem. E lá na frente, depois de anos, quando você se forma na faculdade, o que acontece?
Elas criam essas oportunidades para você, porque viram lá atrás como você fazia as coisas. Então veja como é importante você, já durante a faculdade, se preocupar em começar a mostrar o teu serviço, a mostrar o teu trabalho. A mostrar o teu trabalho. Isso não tem a ver, nem de longe, com ser a pessoa mais genial da tua sala, não. Você pode não ser a pessoa mais genial da tua sala, mas qual é a sua entrega? Qual é o seu compromisso quando você precisa fazer as coisas? As pessoas veem na tua cara que você é um cara compromissado, que você é uma médica compromissada, uma aluna compromissada, né? Elas conseguem ver isso em você, então elas não vão ter dificuldade para te indicar lá na frente quando você precisar. Não vão. Quando você sair da faculdade, estiver atrás dos seus plantões, você mandar mensagem para essas pessoas, pô, você formou faz 2 anos, né, tal, acabei de formar, tô precisando arrumar plantão, tô indo para tal cidade, fiquei sabendo que você tá morando aí, será que você tem indicação de alguém para me passar? Pô, se você for uma pessoa que ela viu lá atrás que você era sério, que você era compromissado, que você entregava, é lógico que ela vai te ajudar. É lógico que ela vai te ajudar. E é muitas vezes não olhar para isso desde a base, desde o início, que faz com que as pessoas saiam da faculdade sem oportunidade. Por quê? Porque durante 6 anos de faculdade não apareceram, não botaram a cara, as pessoas não conseguiram ver qual era a entrega delas realmente. E óbvio que depois de 6 anos, se em 6 anos ninguém nunca viu você conseguir entregar nada, você acha que depois da faculdade, quando você pedir oportunidade, as pessoas vão botar o nome delas na reta, se durante 6 anos elas não viram você fazer nada? Então veja como as oportunidades aparecem para quem começa a aparecer. As oportunidades aparecem para quem começa a aparecer. E começar a aparecer tem tudo a ver com servir, com entregar. Se você quer criar um networking, se você quer conhecer as pessoas boas que fazem coisas boas em lugares bons, você precisa começar a servir. Aquela pessoa que chega por interesse, ela é facilmente farejada e é afastada. Você precisa começar a servir essas pessoas. Como você pode ajudar? Sem esperar nada em troca. Porque esse desejo de receber em troca é uma das principais coisas que fazem as pessoas ficarem ansiosas e que fazem as pessoas ficarem chateadas. Porque dificilmente alguém vai corresponder às suas expectativas, né? Quando você está entregando, você está dando tudo de si. Se você ficar esperando algo em troca, você não vai esperar menos do que isso. O quanto você tem servido ao outro, o quanto você tem entregado nas suas relações, o quanto as pessoas têm podido, né, notar esse compromisso em você. O quanto as pessoas podem notar esse compromisso em você hoje. Será que você está passando uma imagem para as pessoas que você convive, para as pessoas do teu âmbito social, para as pessoas que você se relaciona? Será que você tem deixado uma boa imagem no sentido trabalho, no sentido entrega, no sentido servir, no sentido fazer sem esperar em troca? Se sim, quando você estiver lá na frente, quando chegar a hora disso realmente voltar, né, como forma de indicação, como forma de oportunidade, como forma de delas colocarem os nomes delas na reta para poder te colocar dentro de um serviço, isso vai acontecer de fato. Agora, se a imagem que você tem criado na cabeça das pessoas é de alguém que quebra a mão, alguém que não faz o trabalho, alguém que só fica empurrando com a barriga, alguém que não entrega, é claro que quando chegar lá na frente as oportunidades não vão aparecer. Não vão aparecer. Não vão. Só que veja como nada disso, desse networking, de forma alguma parte do interesse. E sim do servir, da entrega, do agregar, do somar. Porque uma vez que a pessoa entende que você está vindo a somar, ela fica naturalmente mais inclinada a multiplicar com você. Uma vez que as pessoas entendem que você está vindo para somar, fica muito mais fácil delas te darem a oportunidade para que isso possa ser multiplicado.
Então o networking, ele é você criar esse âmbito social, esses contatos com as pessoas boas, em lugares bons, fazendo coisas boas, para que boas oportunidades surjam lá na frente. Mas esse network, ele não vai ser criado pautado em interesse, ele é criado pautado em entrega, em servir, sem esperar nada em troca. Porque a partir do momento que você serve, entrega um bom trabalho, ajuda uma pessoa, sem esperar nada em troca, alguma coisa acende na cabeça dela que fala, pô, esse cara aí é bom. Essa menina aí é boa. Pô, não pediu nada em troca, entregou aqui um puta serviço, me ajudou quando eu precisei. Isso acende alguma coisa no subconsciente dela que essa imagem fica tua lá. E quando você precisar lá na frente, automaticamente as coisas vão começar a aparecer. Agora, qual é a imagem que você tem deixado nas pessoas? Já parou para pensar nisso? E é óbvio que isso também vai se refletir na residência depois. Qual é a impressão, qual é a imagem que você deixa nas pessoas? De alguém desinteressado que vai lá, empurra com a barriga, entrega tudo de qualquer jeito? Ou alguém que as pessoas podem contar? Alguém que aconteça o que acontecer, essa pessoa sabe que você vai cumprir com o que você combinou, que você vai cumprir com o que você prometeu. Se elas sabem que você vai entregar um bom trabalho, não vai empurrar com a barriga, que você vai honrar aquilo que você está ali, que você se comprometeu a fazer, fica muito mais fácil das oportunidades aparecerem. E não por interesse, mas porque tudo partiu do servir, da entrega, de fazer um baita de um trabalho quando ninguém estava olhando. E na realidade as pessoas sempre estão olhando, sempre. Só que para as oportunidades aparecerem, você precisa começar a aparecer. As pessoas precisam ver o que você é capaz de entregar, qual é o nível de compromisso que elas podem esperar de você. E não vai ser sentado na mesa do teu quarto durante 6 anos, todos os dias, de manhã até a noite, que isso vai acontecer. Você quer se tornar um médico muito bom tecnicamente? Fantástico. Mas não é só sentado na mesa que isso vai acontecer. Porque senão qualquer chat GPT, qualquer inteligência artificial que sabe muito mais do que você, vem e te substitui. Você precisa sair dessa bolha e começar a conhecer as pessoas. E ao conhecer as pessoas, começar a mostrar o que elas podem esperar de você. O que elas podem esperar de você. O que elas podem esperar de você quando você não espera nada em troca. Olha isso. Pega essa chave pesada agora. Pega essa chave pesada agora. Qual que é a chave do networking? É você começar a mostrar para as pessoas o que elas podem esperar de você quando você não espera nada em troca. Por quê? Se essa pessoa começa a ver que ela pode esperar de você um baita comprometimento, que ela pode esperar de você o melhor trabalho do mundo, que ela pode esperar de você a melhor entrega possível, quando você não está esperando nada em troca, ela vai automaticamente pensar, pô, se ele tiver alguma recompensa, se ele tiver de repente um salário, imagino que ele vai me entregar então. Se a entrega dele, quando ele não espera nada em troca, já é fantástica, imagina quando houver realmente uma recompensa nisso. Se lá na faculdade, quando a gente estava ali no nosso treino, o cara já entregava tudo que ele podia, não faltava em um treino, estava todo dia puxando todo mundo. Se esse já era o nível dele de entrega, quando ele não esperava nada em troca, imagina aqui dentro, trabalhando, sendo remunerado adequadamente, né? Imagina a entrega desse cara aqui. Se a Emily já tinha uma entrega absurda nos plantões, lá do internato, que alguém passou mal, ela ia lá, ia cobrir, podia contar com ela para tudo, se ela já tinha esse nível de entrega lá na faculdade, quando ela não esperava nada em troca, porque ela simplesmente estava cobrindo ali a escala, né?
Se ela tinha esse nível de entrega, imagina aqui no nosso hospital dando plantão depois de médica, remunerada. Sacou? O que as pessoas podem esperar de você quando você não espera nada em troca? O que as pessoas podem esperar de você quando você não espera nada em troca? Elas podem contar com você? Elas podem sentir teu compromisso? Então imagina quando tiver. O networking não é sobre interesse. É sobre você cultivar boas relações com boas pessoas que fazem coisas boas em lugares bons para que boas oportunidades apareçam para você. Mas as oportunidades aparecem para quem começa a aparecer. E começar a aparecer tem a ver com começar a servir, sem esperar nada em troca. Porque quando as pessoas veem o que elas podem esperar de você quando você não espera nada em troca, quando elas começam a ver que isso é sensacional, elas não pensam duas vezes quando você sair da faculdade e precisar de oportunidade de plantão. Elas não pensam duas vezes quando você sair da tua residência e precisar entrar na equipe cirúrgica. Ela já vai te absorver imediatamente. Imediatamente. Oportunidades aí não vão faltar. O seu networking vai sempre conseguir te trazer essas oportunidades. Porque no final das contas, você extrapolou o conceito de networking de simplesmente conhecer boas pessoas e conhecer pessoas chaves. E você pautou tudo isso em algo maior, que são relações sólidas, boas, pautadas em entrega. Em as pessoas saberem o que elas podem esperar de você quando você não espera nada em troca. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Fez sentido? Sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Fez sentido? Sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Live número 84. Fez sentido? Sim ou não? Mandem pra mim no chat. Fez sentido? Sim ou não? Mandem pra mim aí no chat. Amanhã, live diária às 5h55 da manhã, voltamos ao nosso horário de sempre, tá? Fabi falou que fez sentido, Nath falou que fez sentido, Ju falou que fez sentido, Thaís falou que fez sentido. Boa, pessoal, boa. Amanhã, às 5h55, voltamos às nossas lives diárias no horário habitual, tá? Agora cada vez mais constante nesse horário, porque entrarei no R3 e a carga de plantões diminui exponencialmente, graças a Deus. Passamos mais essa fase juntos aqui, segundo ano da residência. Então a gente vai ficar cada vez mais fixo nesse horário das 5h55 da manhã, tá? Amanhã, então, nossa live de número 85. E vem tema quente por aí. Fiquem com Deus, um abraço e um bom domingo a todos.